O pique tá muito bom. E isso me lembra muito Batman Eternamente. A gente podia falar disso, que é uma grande mudança da animação. Que eu adorei, inclusive uma solução ótima. Sim. São vários momentos que fortalecem essa jornada dos dois, né? De mãos dadas, olha aí. Iganalaquistra! Chegou a hora, vamos fazer agora o veredito de Lilo e Stitch live action. Esse filme muito aguardado por todos os planetas, Gil Pagano, Bruna Nóbrega. Estávamos ansiosos pra falar sobre esse filme, eu particularmente, né? Pra assistir, né? Ai, nem fala. Muitas expectativas pra assistir esse filme, tinha divulgação, a divulgação aumentou minhas expectativas, porque tudo da divulgação foi muito legal, eles souberam aproveitar o que funcionou na animação, que eles trouxeram o Stitch zoando as princesas, então as coisas estavam muito positivas, o que pode ser ruim pra um live action da Disney, né? Você chegar com altas expectativas, mas foram atendidas. Eu também acho. Eu acho que a grande expectativa também era muito com relação ao visual do Stitch. Então, sempre foi criada essa questão envolvendo a nossa expectativa com a transformação de um bichinho tão amado na animação para um live action. Isso foi uma questão que Sonic sofreu muito de princípio, tanto é que eles tiveram que refazer o Sonic e no final das contas eles entregaram um bom Sonic. Acho que a nossa expectativa para com Lilo e Stitch ela aumentou também porque a gente viu que uma das coisas mais desafiadoras desse live action, que é trazer o Stitch pra vida, foi feita de forma impecável. Isso a gente já tinha visto pelos materiais promocionais e também pelo trailer. Mas será que a gente faz aqui um recap dos acontecimentos? Então, eu queria puxar aqui até pra situar a galera de casa que tá assistindo, porque este filme, senhoras e senhores, não era pra estar no cinema. Este filme era pra ser um filme Disney Plus. Ia ser lançado apenas no streaming. E aí, seu Bob Iger voltou pra Disney e falou: muda essa zorra toda. Vamos soltar Moana 2 no cinema, vamos soltar Lilo e Stitch no cinema, e acho que ele tava certo. Não, decisão mais acertada impossível, porque todos os live actions que foram lançados unicamente em streaming passaram super batido. Como é o caso de Pinóquio, o caso de Peter Pan, o caso de Dame Vagabundo. Mesmo se esses filmes fossem minimamente bons, o que eu particularmente... Eu não achei eles bons, tá? Achei eles ok, mas mesmo se eles fossem minimamente bons, eles poderiam pelo menos ter sido falados, assim, se lançados nos cinemas, chamaria mais atenção. Então acho que é uma decisão completamente acertada de lançar no cinema, mas fazer bilhão com toda certeza. Ainda mais se tratando de uma das animações que dos anos 2000 foi a que vingou, né? A que vingou, A gente tem muitas animações diante dos anos 2000, anos 90, 80, que, tipo, deram muito certo com a Disney. Dos anos 2010, que a gente tá falando de Moana e Frozen, que foram gigantes, mas dos anos 2000 ali, na meiuca, tem umas animações que passaram muito batido. Mas Lilo e Stitch foi a animação que deu muito certo. Eu acho que o Stitch é um dos bichos da Disney, tirando o Mickey, que é um dos maiores símbolos, assim, que as crianças querem, mesmo não tendo assistido a animação. Nunca sai de moda, né? Eu gostaria de puxar esse gancho muito inteligente da Bru pra citar aqui que esse é um período, na verdade, muito conhecido, que é o pós-renascimento da Disney, que era o período de mudança entre 2D e 3D. A Disney ainda era uma grande pioneira no mercado de animação 2D e eles precisavam meio que se reinventar e pro mercado 3D. Essa época foi marcada por alguns dos meus filmes favoritos, mas que foram completamente jogados, esquecidos no churrasco. Irmão Urso, Galinha Chicken Little, Atlantis, A Nova Onda do Imperador, Lilo e Stitch. Então, realmente, um dos que mais... Fantasia 2000 é um dos meus filmes favoritos real, o Dinossauro. O que mais vingou foi, de fato, o Lilo e Stitch, acho que muito por conta do carisma do Stitch também. É isso. Então vamos lá, vamos falar do filme e a gente vai falar com spoilers. Obviamente, se você assistiu a animação, você sabe qual é a história, mas tem algumas mudanças aí de enredo e de motivações de personagem que a gente vai falar aqui nesse veredito. Então vamos começar pelo começo, porque o filme começa exatamente como é a animação. Isso me deu medo. É muito engraçado, porque o começo do filme é muito copia e cola da animação. Eu também fiquei um pouco de medo, tipo, principalmente nessa cena, porque a gente começa no espaço, né? Então é tudo CGI, é tudo também umas coisas. Não é o live action, de fato, apesar de ter um realismo maior ali. E aí você fica, será que vai ser copia e cola? Porque tem uma parte boa, né, de homenagear a animação. Mas também, se for total copia e cola, você perde o sentido de ter um live action ali. Então, o começo me deixou receosa também. Quando eu vi, assim, eu falei, putz,
Será que vai continuar desse jeito? Porque se for totalmente copia e cola, também tem um ponto que é inevitável comparar ainda mais com a animação. Porque a gente já compara com a animação, mas se é tudo igualzinho, você compara ainda mais e aí perde o charme. Exato. E aí esse começo tem isso, aí já, tipo, quando vai pro mundo real, aí ele já começa, assim, aos pouquinhos tem alguns elementos que você vai notando uma diferença ou outra, e aí a partir da metade pro final do filme, aí ele já vai criando uma independência boa ali, que você se desprende um pouco da animação e é bom, você embarca totalmente nessa história do live action. É mesmo. Eles tomaram algumas liberdades, inclusive, como eu falei, de motivação de personagens, né? Conforme o filme foi andando, a gente foi vendo que tinha mais profundidade em algumas coisas do que outras. Então, por exemplo, tem uma história ali por trás da Nani, né? A gente conhece um pouco mais da Nani, das motivações dela, com a própria Lilo e também dela como personagem mesmo, do que ela queria fazer, do que ela queria construir. Que realmente numa animação, e por ser uma animação anos 2000, algo mais infantil, não cabia. Mas aí num live action, às vezes a gente tem que ter um pezinho na realidade. E aí é o fato dela querer fazer biologia marinha, né? Marinha biológica. Marinha biológica. Fazer biologia marinha e estudar, e ela ter esse compromisso com a Lilo, de ser a irmã depois da morte dos pais, que tem que cuidar dela e ter que equilibrar prato, literalmente, né? Para poder cuidar da irmã nesse processo todo aí de perda da guarda e etc., que na animação a gente tem, é um drama que existe, mas eu acho que nesse ficou mais palpável, sabe? Sim. Ficou mais real e eu acho que a gente, pelo menos eu, particularmente, eu senti um pouco da dor da Nani muitas vezes. Com certeza. A Lilo é uma personagem importantíssima, não apenas por uma personagem título do filme, mas eu confesso que na animação eu achava ela um pouco irritante. E da forma que construíram... Só um pouquinho, nada demais. Bota um coelho pra pôr no meu lugar. Então, mas pelo menos nesse filme, eu achei que por conta dessas motivações da Nani, dessa profundidade que foi dada, tudo da Lilo, a forma como ela age, fica mais explicada, sabe? E eu fui junto com a história e me emocionei em vários momentos. Eu acho a Lilo, inclusive, uma das melhores coisas desse filme, além do Stitch, obviamente. Gosto muito da dinâmica dela com a Nani, acho que isso foi realmente muito mais desenvolvido e explorado aqui no live action. Eu não sei se é porque a gente assistiu quando eu era criança, mas eu não senti o peso realmente dessa questão. Pra mim, o peso maior era o núcleo do Stitch, o núcleo da Lilo, o núcleo do Havaí, pra mim era... Não era que era jogado, mas era desinteressante pra mim. Então eu não me sentia muito ameaçada. Eu me sentia minimamente ameaçada pelo Cobra Bubbles. Mas de resto, o que mais me interessava era realmente o vínculo lá do Stitch com o Jumba, Pickle e, óbvio, Gantu, que na minha opinião é uma das piores perdas desse filme. Com relação ao início, eu fui ver aqui até no aplicativo pra dar uma olhada. O início desse filme, eu acho que ele tem exatamente 5 minutos. E o início, na animação, ele tem 10 minutos. Então, realmente, eu comecei a ficar um pouco preocupada, porque eu falei, cara, será que eles vão rushar muitas coisas e deixar muito corrido? Eu acho o começo um pouquinho corrido. Mas acho que não, acho que foi tudo muito bem desenvolvido. A única questão que me pega mesmo é que na animação a gente tem a existência de um vilão, que é o Gantu, que pra mim é um vilão colocado de uma forma bem divertida até. Eu gosto dos alívios cômicos vindos do Gantu. E nessa animação, no live action, a gente não tem propriamente dito um vilão. Acaba que ele se torna o Jumba, né? O Jumba e o Plickly, eles entram como Jumba e Plickly. Eu acho que o Jumba, ele tem muito menos carisma nesse filme do que o Jumba da animação. E o Gantu, que serviria pra ser esse grande antagonista, já que ele não existe. Também acredito que ele não exista por conta do CGI. Todo o CGI, o esforço do CGI foi jogado mais para o Stitch. Eu acho isso 100% justificado, porque o Stitch está impecável. Mas aí faz a falta desse antagonista que foi colocado no Jumba. Particularmente não gosto. Eu acho que o Zach Galifianakis... Eu acho que ele não tá se divertindo nesse papel. Eu acho que ele tá super sério. Ele não parece estar tendo o momento da vida dele. E curioso, porque ele é um cara, ele é um ator que na maioria dos papéis ele entrega tanto carisma. Da comédia total, da comédia, né? E ele tá num papel como se ele tivesse, assim, em qualquer outro. Ele é um cara lá, o antagonista, ele quer fazer com que as coisas aconteçam da forma dele. E acho que perde um pouco dessa questão de engajar com esses personagens. Eu adoro o Jumba, eu adoro o Plickly. E apesar de eu gostar do Plickly, eu achei que o Jumba deu uma seguradinha. E não sei se só por conta do direcionamento ao Zack, que ele foi um cara mais sério, ou se foi também porque eles queriam dar esse papel de antagonismo pro Jumba. O que você achou, Bruno? Eu acho, é muito engraçado, porque
quando os dois estão em dupla, funciona por causa do Billy Magnussen como Plickly. A gente tem uma das mudanças desse live action, justamente por conta da falta de orçamento, porque era um filme pro Disney Plus, e aí depois dedicaram totalmente pro Stitch. O Jumba e o Plickly não estão sempre como alienígenas. Eles se transformam em humanos, né? Eles têm um dispositivo lá que eles clonam humanos, e aí eles conseguem se transformar. Então, na maioria das vezes, a gente vê os atores em si. E pra mim, o Billy Magnussen como Plickly, que é esse cara desajeitado, apaixonado Muito pela bom. terra, mas não entende nada, e ele tem um otimismo ali, ele tá muito divertido. E aí é engraçado, ele levanta o Jumba, né, do Zack Galifianakis, do Galho, sei lá o que eu falei. Ele levanta esse Jumba muitas vezes, mas também muitas vezes ele deixa um contraste muito alto ali, em que um que tá se divertindo muito e o outro não tá. E aí vem essa questão de não ter o Gantu, e aí o Jumba acaba tendo que ser o vilão, que ele não tem uma evolução, né? Quando a gente vê o Jumba da animação, ele vai percebendo, conforme o Stitch vai se aproximando da Lilo e criando vínculos e afeições, que ele pode ser indestrutível e mesmo assim ter um amor ali, um carinho, ter um sentimento. E esse Jumba daqui, ele começa de um jeito e termina igual. Então a gente vê um personagem que ele não tem um carisma e ele não se desenvolve. Então pra mim foi também a parte de perda ali, que não evoluiu muito e que tem algumas salvações por conta do Plickly e do Billy Magnussen, que eu adorei. Tanto é que vale dizer, só fazer um complemento aqui, que uma coisa que me marcou muito também durante a minha infância, não sei a de vocês, foi a série de Lilo e Stitch, não só o filme. E a série de Lilo e Stitch, o Jumba e o Plickly estão muito presentes lá. Sim. Então acho que essa questão dele também não ser colocado 100% como vilão no filme da animação me pega nesse quesito, porque depois ele vira nosso amigo, né? No final do filme ele está ajudando a reconstruir a casa, ele ajuda na reforma, e na série ele é uma peça-chave, amiga de todo mundo. Não é uma coisa que eu viro e falo, nossa, que horror. Gente, é um filme de criança, né? É só uma mudança mínima, mas só pra constar aqui que eu senti falta de ter um Gantu, pra talvez o Jumba ser um pouco mais carismático. Eu não senti nenhuma falta do Gantu. Nenhuma. Pra mim, ele passou completamente desapercebido, confesso. Porque, assim, até na animação, por mais que ele seja o vilão da animação, ele aparece no início e no final. Entendeu? No início ele, segura esse alienígena. Aí no final ele, estou aqui, vou pegar esse alienígena. Eu vou resolver. E aí ele vai e resolve. Então, assim, pra mim, realmente não fez falta, e eu acho que a não existência do Gantu vem do fato de ser um filme com menor orçamento. Né? Porque o Gantu é aquele alien bombado no suco, meio gigantesco. Tubarãozão. Então, cara de tubarão, eu só saquei que ele tinha cara de tubarão, depois vocês falaram. e gigantesco, assim, todo musculoso, que, sei lá, uma captura de movimentos, uma rotoscopia que seja, seria, acho que talvez um orçamento muito alto, né? Difícil. Principalmente para um filme de Disney Plus. E eu concordo 100% quando vocês dizem que o Jumba é a parte fraca, assim. Pelo menos para mim também foi por causa do Zack. E o contraste é real. O Plickly tá muito bom. E isso me lembra muito Batman Eternamente, quando temos o Jim Carrey loucaço como charada e o Tommy Lee Jones só... Então tem um contraste muito grande entre dois atores muito bons, mas que parece que um não tá se encontrando no personagem e o outro se encontra completamente. Foi totalmente isso. Só pra te complementar, eu não senti falta do Gantu enquanto personagem, tá? Muitas vezes eu nem lembrava, eu acho que ele é pequeno na animação, mas eu senti falta do que a presença dele acabou fazendo com a trajetória do Jumba. Um antagonismo forte que o Jumba não teve e isso realmente acaba falhando ali. Eles precisaram dar um antagonismo pra alguém e foi, no caso, pra isso. Mas eu também acredito que tenha sido uma questão de direção, talvez pro Zack, porque aí viraram e falaram, não, precisa ter um vilão, então vai ser você, então você não pode ser o grandíssimo cara carismático. Ele tá muito sisudo, né? Ele tá travadão em alguns momentos ali. Mas vamos falar de outras coisas. Stitch gostaram? Porra, na moral. O Stitch, tá, gente? Ele é perfeito. Um dos discursos, inclusive, da equipe foi que eles deram uma suavizada em alguns efeitos do Jumba e do Plickly justamente pra investir nos efeitos do Stitch, pro Stitch sair redondinho. Não, e tá. Não, tá. Não, e sabe o que eu achei? Além dos efeitos estarem perfeitos, dele tá muito fofo, de você ver a textura, você ter vontade de abraçar ele que nem a Lilo, algumas mudanças que eles fizeram na jornada serviram também pra deixar o Stitch ainda mais fofo. Então, por exemplo, a Lilo ensinando a Hula pra ele, e aí ele aprendendo o que movimentos da Hula querem dizer, e aí depois no final, ele usando isso pra... Literalmente, ele é o responsável por salvar a Lilo de fato no filme, no final, né? E ele faz, e aí ele tem aquela cena final, a gente tá, não sei se tá liberado. Manda ver, tá, tem spoiler, tá no título. Cara, o final dele
soltando a mão da Lilo pra ela subir pra superfície, e ele sabendo que ele vai afundar, e ele não, e o gesto dele, que ele bota a mãozinha e coloca no coração, que é a gente vai se ver de novo. Ai, fiquei arrepiado. Cara, essa cena é de quebrar qualquer um. Ele pegou o movimento que ela aprendeu, que eles falam, repetem muito ao longo do filme, que não é adeus, a gente se vê novamente em breve, alguma coisa assim. E faz isso pra ela, nossa, pelo amor de Deus, isso me quebrou de um jeito. Então, não só a aparência física dele tá muito fofo, mas o modo como a história se desenvolve, essa relação dele com a Lilo. Eu gostei também mais de uma coisa, que foi, apesar dele e da Lilo serem criaturas diferentes, eles estão como iguais em muitos momentos, né? A Nani falando pra Lilo assim, você não é má, você só faz coisas ruins às vezes, e aí depois a Lilo vira pra ele e fala, você não é mal, você só faz coisas ruins às vezes. Eles têm muitas semelhanças e eles se encontram ali realmente como iguais. Então, esses paralelos da história dos dois, colocando eles ali ainda mais em pé de igualdade, me quebrou muito, foi a parte mais emocionante, assim, realmente comoveu. Eu acho que outro paralelo muito interessante que é abordado na animação, mas aqui a gente tem um aprofundamento maior, é como a nossa construção para com os nossos pais meio que afetam nós como crianças e também como adultos. Então, quando a Lilo tá passando por essa situação de dificuldade, ela vira pro Stitch e fala, você também não tem seus pais? É por isso que você é assim? Porque talvez eu seja assim por conta disso. Ela não tem o apoio, não tem uma base familiar, porque toda essa questão envolvendo a assistência social também é por conta disso. A Lilo precisa ter uma base familiar e você vê que a Nani não vai ser capaz de entregar isso, acho que mais no live action até do que na animação. A casa é toda uma zona, ela tá precisando trabalhar, ela deixa ela sozinha, não consegue ver a apresentação de Ula dela, ela ter ficado insatisfeita e insegura pela Nani não estar lá, também acabou desencadeando um gatilho dela empurrar a Myrtle. Então, quando ela conversa com o Stitch sobre você assim por você também não ter os seus pais, eu fiquei muito tocada, porque eu virei e falei, tá, agora eu tô sentindo realmente nesse filme o peso que a falta dos pais da Lilo fizeram para a personalidade dela ter sido desenvolvida de X forma, tanto na animação como no live action. Então, gosto muito desses paralelos e também desse aprofundamento que eles têm justamente no que a gente já tinha falado sobre a presença da Nani e também como a não presença dos pais se faz muito importante nessa questão da construção dela, como ela se tornou como criança e também futuramente como adolescente, por ela não ter uma presença ou uma base propriamente dita familiar. E tem outras falas também, né, que sustentam isso. Tipo, quando ela falam pra ela, né, acho que é a Nani que fala, né, pra ela, você não é má, Lilo, você só faz algumas coisas ruins, tal, alguma coisa assim. E aí quando o Stitch fica, eu sou mal, não sei o que lá. Ela fala, não, você não é mal, você só faz... Foi exatamente então, isso. Então, tipo, são vários momentos que fortalecem essa jornada dos dois, né? De mãos dadas, olha aí. E aí, e isso deixa o filme com tanto mais substância, né? E o próprio Stitch, em vários momentos, quando ele tá treinando e praticando ser um cachorro, acaba também fortalecendo isso. Então, pra mim, a cena do surf foi muito importante, porque diferente da animação, que ele é meio que convencido, né, a ir lá tomar o surf, na cena do filme é o próprio Stitch que toma a atitude, que pede, porque ele vê o cachorro lá e diz, não, eu sou um cachorro, eu tenho que fazer isso também, sabe? E ele mesmo pede, ele mesmo se diverte, ele tá lá junto. Ele quer participar desse momento Ele quer participar, exato, sabe? Ele vai se entendendo também, como, não sei se dá pra dizer isso, como pessoa. É como membro da família. Como uma criatura que faz parte da família. Pertencimento. Exato, e ali ele se encontra. Né? E isso amarra muito bem com o que ele fala no final, que a gente tem na animação também. E o discurso foi completamente Ctrl-C, Ctrl-V da animação, e tá tudo bem, porque faz sentido que é ele falando, é minha família, eu que achei. Ela é pequena e incompleta, mas é boa. É boa, sabe? Porque é isso, sabe? O Lilo e Stitch tem essa essência de, beleza, não tem os pais, mas tem amor, mas tem carinho, mas tem momentos ruins e momentos bons, né? E aí a família vai se encontrando junto nesses essa momentos base ruins familiar e bons, que foi né? criada no final das contas, né? Porque o filme começa muito elas duas sem muito amparo, e aí depois a vizinha entrando mais. A gente podia falar disso, que é uma grande mudança da animação. Que eu adorei, inclusive, que é uma solução ótima. Sim, a inserção da Tutu. Eu entendi que ela é mãe do David,
pareceu Mãe que era a ou mãe vó? do David, ou mãe ou é vó. Alguma coisa assim. ou Eles são tipo, parentes, eles moram são juntos, parentes porque eles sim. moram juntos, exato. Não sei se é mãe, tia, avó, mas ela faz parte do núcleo familiar do David, que aqui não é só um par romântico da Nani, na verdade é só bem levemente De leve, par romântico, é mais assim, um núcleo familiar, eles estão juntos, ó, se precisar de alguma coisa pode contar comigo. E aí mostra um pouco dessa família ser um pouco mais disfuncional, não é uma família padrão, não é mãe e pai, é só essas pessoas perdidas que se juntam porque elas têm esse objetivo em comum, elas cuidam umas das outras e que acabam influenciando pro final ser diferente da animação, mas que faz muito sentido, Muito né? sentido. A Nani vai seguir os sonhos dela, ela vai se tornar bióloga marinha e a gente entende que ela não é realmente capaz de cuidar da Lilo nessa situação. Total. E tá tudo bem. E ela vê que ela tem a Ohana ali forte, ela tem uma família de outras formas que vai continuar deixando ela próxima da Lilo de outras formas. Eu gostei muito disso, porque eu me peguei pensando ao longo do filme. Como eu disse, eu acho que o live action deixa muito mais claro que não existe como a Lilo ter um futuro, ou pelo menos uma infância muito acolhedora, morando só com a Nani. Ela não gosta do sanduíche de carne, ela não tem uma presença na Ula, ela fica sozinha em muitos momentos, a Nani tá lá ralando de trabalhar pra conseguir dinheiro, E é eu difícil. acho, só bem pontual, pra não te interromper, Imagina. que o filme deixa claro, a Nani tem só 18 anos. A própria assistente social que é colocada ali, que inclusive é interpretada pela dubladora oficial da Nani na gringa. Eu sabia disso. É, a senhora Kekoa, ela deixa claro, você também é uma criança. A Nani tem 18 anos. Exato. Você não era pra ter essa responsabilidade agora. Então você tem que fazer a sua parte pra poder, enfim, conseguir cuidar da Lilo, né? Você tem que cuidar de si mesma, você tem que se priorizar também. O seu chamado a ser priorizar é se colocar como prioridade também. Sim, e até ela fazer a biologia marinha, ela estudar mais, procurar uma carreira e tal, é em prol da Lilo, né? É em prol dela ter um futuro melhor até para a própria irmã, que é uma criança muito novinha. Então, eu achei que foi uma mudança até louvável do filme, da guarda realmente sair dela. Sabe? Total, Tipo, porque eu não tenho irmãos, né? Eu acho que esse filme até pega mais pra quem tem irmãos. A Bru é a irmã mais velha, então eu imagino como pessoas que têm irmãos acabam se colocando nessa posição, porque eu me coloquei numa posição de eu abdicaria de todos os meus sonhos, de todo o meu futuro pra cuidar de uma irmã mais nova. Teria que ser... essa seria como uma irmã que não sobreviveu, né? Mas ela restou sozinha após o falecimento dos pais. Isso vira um dever. Só que aí você abdicar de todos os seus sonhos e de tudo que você pensou e planejou pra sua vida. E eu, como uma filha única, fiquei pensando, cara, se eu tivesse uma irmã mais nova, eu teria a vontade de ir contra a assistência social e falar, não, ela precisa estar comigo, ou eu abriria a mão e falaria, putz, eu preciso seguir o meu sonho e o meu chamado como pessoa individual. Eu não tive a resposta, mas eu acho que provavelmente pessoas que têm irmãs têm a resposta, que é batalharia até o último segundo pra manter a irmã. Mas assim que visse que não conseguiria... que eu não conseguisse entregar tudo que eu poderia, ou o melhor que eu poderia entregar para uma irmã, é a questão de abrir mão também e entender o que é melhor para aquela criança. Mas realmente é uma discussão que vem muito mais com o live action do que com a animação. 100%. Apesar disso, eu não sei se a gente já pode ir pros ovos. Por favor. Podemos. Mas eu já vou colocar aqui os meus ovos. Apesar de eu ter adorado o live action, acho que ele se tornou o meu live action favorito da Disney, não da vida, porque ainda o GOAT supremo é Scooby-Doo. E a gente não tem discussões com relação a isso. Justiça. Ele continua sendo um 4 de 5 pra mim, porque eu tenho muito essa questão com live action de achar que as animações são impecáveis. Lilo e Stitch é uma das minhas animações favoritas, o Stitch é um dos meus mascotes, entre aspas, favoritos, batendo aí de frente com o Pikachu, muito provavelmente. Mas eu acho que as animações são de fato impecáveis, é inevitável você fazer uma comparação ou outra, e apesar da gente ter bons acréscimos narrativos aí, eu ainda sempre vou ser a maior fã de revisitar essas histórias na animação. Então, se alguém virasse pra mim e falasse, bom, vamos assistir na TV agora, o que você prefere, ver o live action ou animação? Eu vou falar animação. Mas, ainda assim, é um bom live action. Gosto das mudanças, de outras nem tanto, como a gente citou o Jumba aqui. Mas acredito que ele é um filme, assim como todos os live actions, que servem também para um novo público, servem para os pequenos, serve para movimentar os pequenos a frequentarem o cinema. E para essa questão está tudo perfeito. Papais e mamães, os filhos vão amar. Acho que todas as crianças que a gente viu na sessão, uma das sessões mais cheias que eu já fui em toda a minha trajetória como
trabalhadora da cultura pop, todas as crianças amando, crianças chorando de emoção, todas muito felizes, então cumpriu o seu papel de entregar aí um projeto que sirva muito bem para as novas gerações. Com certeza. O meu é 4 de 5 também. Eu tenho essa questão da evolução, do Jumba não ter uma evolução ali enquanto personagem. Mas, assim, é detalhe e também, tipo, não comparar com a animação. Mas é um filme, assim, muito fofo. Ele desenvolve o que tem que desenvolver, ele adapta o que não funcionaria para um live action, porque tem coisa de animação que realmente não funciona quando você vai para o mundo real, e ele sabe disso e ele adapta, ele aprofunda a história, ele homenageia o original, né? Não renega o que a gente já viu antes, ele abraça e aprofunda, o que eu acho, assim, essencial. Vou falar só... Senti falta do quê? De uma xepa um pouco... mais presente. Vamos falar dando churrasco um pouco. Vamos falar um pouquinho mais da xepa. Ela só fala assim, ela teve que fazer uma cirurgia. Ela aparece, tá? A xepa aparece. De leves, Mas eu gosto da xepa. E assim, eu tive que dar sanduíche de atum pro Fofuxo. Teve? Mas ela não fala que ela... O que o atum é? É peixe! É peixe! Se eu der sanduíche de atum pro Fofuxo, eu não queria me perdoar. Faltam algumas frases icônicas, mas pelo menos tivemos as músicas icônicas. Tivemos as músicas de Elvis Presley, estava lá sendo bem representado. Fica o aviso também. Que tem ainda uma sequência do Stitch vestido de Elvis nos créditos, que vale assistir muito no bom. Final. Enfim, eu amei muito, muito esse filme. Eu também. Eu vou de 4 ovos também. Eu sei que eu saí muito emocionado da sessão e já ia meter uns 5 ovos. Deu 5 ovos. Mas foi. Assim que saiu, eu meti lá 5 ovos. Mas foi porque, assim, pra mim realmente é a animação, o live action, perdão, mais redondo da Disney dos últimos anos. A gente vem de um histórico de live actions e de um momento em que a Disney tá repensando fazer live actions justamente por conta de alguns entraves com outros, né? Um abraço aí pra Branca de Neve, Mulan também, etc. Mas em Lilo e Stitch eu quero entender quem foi que tomou a decisão de lançar apenas no Disney Plus. Porque ia perder muito dinheiro. Nossa, que bom que mudaram de ideia. Ia perder bilhão se bobear. Muita grana. Eu acho que chega no bilhão. Tava muito cheio. A nossa aposta é essa, vai chegar a bilhão. Eu acho também que vai chegar a bilhão. Não, e se não chegar no bilhão de bilheteria, só de tanto de boneco merchandising que eles vão vender. De licenciamento. Tome merchandising. O Stitch é uma máquina de imprimir dinheiro. E esse filme, eu acho que ele vai pela mesma toada, justamente porque é um filme muito coração, um filme família, sem sacanagem. Eu chorei do início ao fim. A cada cena emocionante da Lilo com a Nani, eu me pegava lacrimejando. Do Stitch fazendo cara de que dó. Eu ia junto com ele, sabe? Então... é uma animação, no caso do Stitch, né, como personagem, tá crível, tá real, você acredita nele, e de fato o Jumba, infelizmente, é o ponto fraco, mas justamente por eu nem ter sentido, né, tanta ausência, e por acho que eu tá muito tranquilo quanto a como fizeram o Stitch, como essa dinâmica da Lilo e da Nani, e esse aperfeiçoamento dessa história das duas funcionou, pra mim deslizou, sabe? O filme andou de uma maneira que todas as crianças à nossa volta amaram, eu amei, vocês amaram e você que tá assistindo vai amar também. A gente recomenda. Então pronto, 4 ovos, todo mundo constante aqui. Isso aí. Ohana quer dizer 4 ovos. E você vai assistir Lilo e Stitch também. A gente tá aqui super emocionado, super feliz com esse filme aí da Disney e queremos saber o seu veredito. Assiste, comente e a gente se vê nas próximas.